Por quê? Eu não assisti a final da Copa do Mundo. Na verdade, nem a final, nem a disputa de terceiro lugar. Então não foi nem questão de clubismo, né? Eu falei que ia ser a pior final. No final nem assisti pra saber se foi. Pode ser um pouco hipócrita da minha parte, não sei. Não assisti e vim me explicar, dar os motivos do porquê que eu não assisti. Tô de roupãozinho, pronto pra dormir. Tô com uma cara de cansado, eu acho. Não sei. Bom, minha voz tá um pouco esquisita porque minha garganta não tá 100%. Esse frio. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Thales. Meu nome é Thales. Meu nome não é Evolha. Acredite se quiser. Mas eu gosto de futebol. Eu gosto muito de futebol. Assisto futebol desde praticamente 22, cara. Não faz tanto. Quer dizer, não faz tanto tempo não. Não é tipo, não é algo, nossa, desde pequeno eu assisto futebol. Não, eu comecei em 22, praticamente depois da Copa. Não, acho que foi antes. Comecei vendo o Real Madrid jogar Champions e tal. Vi o Real Madrid meio que ganhar a Champions. Eu não tenho poucas lembranças disso, mas comecei vendo o Real Madrid. Me apaixonei pelo time por ter muito brasileiro. Era o time europeu com mais brasileiros no mundo. Aí eu fiquei meio viciado. Cara, isso aqui é incrível, cara. E realmente, mano, futebol é muito bom. Futebol é muito bom, cara. Nossa. E eu tava nessa meta de assistir todos os jogos da Copa, sem falta. Eu perdi alguns poucos da fase de grupo. Mas aqueles que eram tipo 2 da manhã, só também. De resto, eu assisti praticamente tudo. Até os que até 1 da manhã eu até assisti alguns, tipo Turquia e tal, esses times que eu gosto, assim. Mas eu sou um grande fã de futebol. Na Copa do Mundo, principalmente, cara, é um campeonato muito bom. E esse ano tava muito legal também. As seleções pequenas e tudo mais, tava bem legal. Mas por que que eu parei de assistir logo na finaleira, né? Que eu falei, não é porque eu não gosto da Argentina nem da Espanha. Eu tava até numa certa torcida pela Espanha e deu certo. Mas assim, eu vou dizer, eu sei dos resultados porque pessoas falaram pra mim. Eu não vi nem compacto. Ainda tem que ver pra falar um pouco sobre. Mas eu só ouvi falar que foi uma massa na Espanha, que teve alguma justiça contra a Argentina e que a Argentina é uma péssima perdedora. Isso a gente já sabia, né? Mas eu não vi porque não tinha sinal. Tava no meio do mato, isolado, numa conferência de jovens. Tanto que essa aqui é a camisa da outra conferência. Tá escrito a provisão divina para o povo de Deus. Pra vocês, eu acho que tá invertido. Na real, pra mim também que eu tô andando de cabeça pra baixo. Mas eu queria compartilhar a minha análise tática dessa conferência, que é a terceira aí de quatro que vai ter, se eu não me engano. Tudo sobre Êxodo. E Êxodo, pra quem não sabe, deixa eu tirar que tá me dando calor isso aqui. Pra quem não sabe, é a parte que eles saem do Egito e estão no deserto. O povo de Deus tá no deserto lá e tudo mais. E os irmãos estavam dizendo que essa parte é a história da humanidade com Deus. Tipo, Êxodo é o resumo, a súmula do que é o nosso relacionamento com Deus. Me perdoa se me perder um pouquinho. Talvez eu saiba falar melhor de futebol do que de Deus. Mas a gente vai falar disso mais tarde também. Por onde é que eu começo? Bom, ano passado foi sobre a provisão. Era sobre o maná que caía, sobre a rocha fendida e como o Senhor tudo isso são símbolos, né, para Jesus.
Ah, as codornizes também. A vontade permissiva, a vontade perfeita. Eu vou lembrando aqui agora de cabeça, porque eu tenho algumas anotações aqui, mas é muita coisa pra um vídeo pequeno, que era pra ser só tipo meio que um clickbait. Sim, eu vou falar de Jesus aqui. E eu pretendo fazer mais isso, se vocês não viram o vídeo do blá blá blá. Eu pretendo fazer vídeos lendo a Bíblia, fazer vídeos falando sobre Deus. E não, eu não sou religioso. Vamos começar por aí, né? Nessa conferência, eu meio que já sabia, mas foi reiterado que Deus não quer um... Como é que se diz? Religioso. Deus não quer pessoas religiosas. Deus não quer pessoas que só o adorem e o temam e etc. Ele quer um relacionamento pessoal. Aí, agora sim. Ele quer um relacionamento pessoal com cada um de nós. Porque ele é um Deus pessoal, ele é um Deus amoroso e romântico. Essa parte foi muito enfatizada nessa conferência e eu ganhei muito disso. Deus é um Deus romântico. Até já tinha ouvido falar sobre isso. Cara, Deus nos ama, que legal, que legal. Deus precisa de nós mais do que nós precisamos dele. É uma frase que eu ainda tô processando. Do Howard Higashi, inclusive. Minha garganta tá muito ruim, cara. Mas eu quero muito fazer esse vídeo, eu queria muito falar com você sobre isso. Deus, ele se revela para o seu povo através dos 10 mandamentos. Isso foi outro ponto da conferência. O que são os 10 mandamentos? São 10 palavras. E Deus se revela através das suas palavras para o seu povo escolhido. Então, em Êxodo, quando Deus tira o seu povo do Egito, o que é isso? Ele está cortejando o seu povo, ele está cortejando a sua noiva. Cara, eu fiquei... E quando tu lê Êxodo, assim, tu lê os caras reclamando, tu lê, tipo, nossa, não tem pepino, não tem codorniz aqui, não tem água, não tem pão, não tem nada aqui no deserto, trouxe gente aqui pra morrer. Então eu sempre fico reclamando. Mas em Jeremias 2:2, isso, ele vai meio que dar a perspectiva de Deus sobre esse período, assim. E Deus se lembra com carinho, um romance, assim. Recomendo lerem, eu até tenho minha Bíblia. Eu vou ler aqui, vai, vamos lá. É que eu não queria demorar muito pra achar, esse vídeo já tá com 8 minutos. Mas juro, vai valer a pena, fica aí. Aqui. Depois de Isaías. Jeremias 2:2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de quem me seguias no deserto, e de como me seguias no deserto numa terra em que não se semeia. Essa é a visão do Senhor para os seus escolhidos no deserto. Na minha visão, eles estão reclamando, estão sendo chatos, mas ele se lembra com carinho disso. Aí o irmão falou uma coisa que Nossa, me foi muito profundo, assim, no meu ser. Que é, Deus só se lembra das coisas boas sobre mim. Então, às vezes, quando eu vou contatar o Senhor, quando eu vou falar com Ele, puxa, eu fiz tudo isso no dia, eu fiz isso ano passado, sei lá, tô muito carregado dessas coisas ruins que eu fiz. E ele tá assim, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem. Ele só lembra das coisas boas, cara. Não só porque ele esqueceu os pecados, mas porque ele é romântico. Ele é um mister, ele é um gentleman.
Minha mãe que fica dizendo isso. Deus é um gentleman porque ele não arromba a porta, ele bate gentilmente para entrar no nosso coração. E tem outro versículo também que diz: o teu Criador é o teu noivo, é o teu marido, aliás. Não é tipo, nosso Criador é o nosso benfeitor, não é o nosso Salvador. Ele é todas essas coisas, mas ele é o nosso marido. Pra quem não tá familiarizado, soa meio estranho, assim, sei lá, marido, ih, é gay, mano? Lá ele. Não posso ir, cara. Mas, amém, ele é o nosso marido, cara. Deixa eu ver. Eu falei dos 10 mandamentos. Vamos continuar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles se revelando pro seu povo. E os 10 mandamentos têm algumas funções. Os 10 mandamentos não são mandamentos, são palavras. É isso que diz na Bíblia. Deus nos deu 10 palavras. Aqui diz: como testemunho de Deus, a lei é um retrato ou fotografia de Deus. Vou pedir uma água, cara. Tô morrendo aqui. Assim, a intenção de Deus era revelar ao seu povo escolhido e redimido que tipo de Deus ele é. Não. Ele não nos deu a lei para que a gente cumprisse ela, mas foi para mostrar, olha, eu sou assim. Ele está se apresentando. Depois vai dizer aqui que a lei... Ó, aqui diz, a lei não é somente uma lista de mandamentos divinos, é a palavra viva de Deus que infunde a substância de Deus naqueles que o buscam com amor. Depois vai dizer que as palavras é um contrato de noivado. Então ele estava dizendo, se vocês seguirem isso, eu vou amar vocês, eu vou proteger. Não é condicional, né? Mas é um contrato. Quando eles rompem, quando Israel, o povo de Israel, não é o Israel geopolítico, político lá. Não é Israel. São os filhos de Israel. Israel era uma pessoa, pra quem não sabe. Um homem de Deus. Da Bíblia. O que eu tava falando? Quando eles rompem esse contrato, né, eles... Pode me trazer uma aguinha nessa? Posso, Boa noite. Deus se entristece. Porque eles... Aí vem muita coisa ruim, porque eles quebram esse contrato, porque eles se... como é que se diz? Estão traindo Deus contra os ídolos. E tu pensa, nossa, que absurdo, cara. Eu nunca faria isso com Deus. Eu não tenho ídolos. Eu não beijo estátuas de ouro. Eu não ajoelho a Baal. Todo mundo tem ídolo. E eu percebi isso. Que eu não consigo amar o Senhor. E os irmãos incentivaram, admita. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Não é só eu. Você também não consegue amar o Senhor. Poxa, como assim, tá ligado? Minha vida toda eu falei que eu amava o Senhor. Eu percebi que eu não consigo amar o Senhor, na verdade. É difícil amar o Senhor. Eu tava ouvindo o Howard Higashi falando, ele falou assim, Senhor, se torna aprazível, se torna fácil de te amar, porque eu amo muito o mundo. Howard Higashi, que é um, tipo, baita do irmão. Não... Própolis. Obrigado, né? Te amo. Desculpa pelas interrupções, eu realmente queria fazer esse vídeo um pouco mais rápido. Talvez eu refaça ele, mas eu quero fazer com esse coração que eu tô agora. Eu tenho outras coisas que eu amo mais do que eu amo Deus hoje, eu acho. Como é que resolve isso? Tendo comunhão com Ele, conversando com Ele, sendo infundido na sua palavra. Aí tu pede, Senhor,
me ajuda a te amar ou me dá forças pra te amar. É praticamente isso, porque a gente não consegue com a nossa própria força natural amar o Senhor. E Ele nos ama infinitamente. E a gente não consegue amar Ele do jeito que Ele nos ama. Nem perto, assim, mas se a gente pedir... Caramba, que tosse chato. A gente não consegue amar com a nossa força natural. Por isso a gente precisa ser infundido com a palavra, né? Com a sua vida. E assim, Deus tava chamando os israelitas, né? O povo de Israel, os judeus, pro monte. E eu tava nesse monte em vez de estar vendo a Copa do Mundo. E esse monte no nosso viver diário é a igreja. Ah, eu sou cristão, eu vou na igreja. Não existe, não existe. O Senhor está nos chamando pro monte. O monte hoje é estar na igreja com os irmãos. E a reunião, eu tava. Cara, os irmãos falaram uma coisa muito simples, mas muito bonita. Vai ser difícil faltar uma reunião agora. A reunião é um encontro, é um date com o Senhor. Aí eu fiquei, cara, eu imaginei o Senhor ansioso pra me ver chegando na reunião, no encontro com Ele, sabe? Todas as reuniões, aliás. Até as mais chatinhas. É. E como eu tava falando, a lei é um retrato ou fotografia de Deus. Então tem alguns aspectos dele aqui escritos, eu vou ler agora pra vocês. Ele é um Deus ciumento. Deus é ciumento e quer que nós o amemos e amemos somente a Ele. Portanto, não devemos permitir que nada mais seja o nosso Deus. Tudo que substitui o teu tempo com o Senhor é um ídolo. Celular, futebol. Pra mim, é um futebol e... Tá, não vou me abrir tanto aqui. O Neymar. Mas o Senhor tá trabalhando em mim. E se eu perceber isso, já é um passo pra eu... Opa! Voltar. Ele é santo. Deus é santo conforme tipificado pelo sábado. Assim, precisamos ter uma marca da nossa separação de tudo que não é o próprio Deus. Ou seja, Deus dá o sábado para eles guardarem, para se diferenciarem dos outros povos que trabalhavam para ganhar dinheiro e o foco é dinheiro, é ser um melhor vendedor, etc. Então ele dá essa marca. Antes era o como é quando corta o prepúcio? Não lembro. Mas aí se tornou o sábado. E as leis morais, né, óbvio. Mas Deus quer que a gente se diferencie do mundo. E o sábado era essa demonstração de que ele é santo, né? Ele é um Deus de amor, ele é amoroso. E ele mostra misericórdia, aqui vai citar um versículo, né? Ele mostra misericórdia por 1000 gerações para aqueles que o amam. Assim nós, como seu povo escolhido, devemos ser aqueles que o amam. Deus é justo. Deus é justo e por isso visitará a iniquidade por até 4 gerações só. Para aqueles que o odeiam, né? Por isso, portanto, devemos praticar a justiça como um viver espontâneo que resulta da vida divina no nosso exterior. Ou seja, a gente não pode tentar ser bom, porque não tem como, rapaziada, não tem como. Deixa eu ver se eu anotei algo sobre isso. A gente não consegue ser bom, e a gente tentar ser bom, isso é algo do maligno, cara. Nossa, se eu achasse isso aqui ia ser muito bom, mas é realmente muita coisa e ainda vou fazer mais vídeos sobre. Essa é uma mini introdução. Cara, eu tava aqui em algum lugar. Mas é praticamente assim, é do inimigo. É de Satanás. A gente tentar ser bom.
por nós mesmos, assim, eu vou ser bom. Tipo assim, os irmãos eram um exemplo muito prático. Os irmãos são muito práticos, os irmãos são muito amorosos e didáticos. Cara, esse copo d'água me serviu demais agora. Não só pela minha garganta. Calma aí. É, o, o homem é um copo de água, tá? Vazio. O homem caiu. E o homem caído, ele falou: eu quero ser bom. E isso é ruim. Não, meio que não parece, mas exatamente por isso. Imagina esse copo de água saindo por aí tentando ser bom, cara. Eu vou fazer o bem, eu vou fazer o bem, eu vou fazer o bem. Ele não foi feito pra. Ele não foi feito. Ele não consegue. Mesmo que ele consiga, ele não tem a função de fazer o bem. Ele tem a função de ser enchido com água. E ele tá meio fugindo da garrafa d'água tentando. Não, calma aí, tu só precisa ser enchido de água. Ser enchido com o Senhor. Ser constituído com a palavra. Não, eu quero fazer o bem, eu quero fazer o bem. E ele continua vazio. Ele não tá vazio, né? Mas. Vocês entenderam. Eu vou fechar com mais alguma coisa, mas. Mas é muita coisa pra conversar com vocês. É muita coisa. Mas a lei não era pra gente seguir. A lei tinha duas funções, né? Mostrar Deus, demonstrar que tipo de Deus a gente tem. E a outra função. Ó, são três, eu acho. Ó, visto que a lei foi dada. Aqui, ó. Aqui. Visto que a lei foi dada como documento de noivado. E a Bíblia inteira é a palavra enamorada de Deus, olha isso. Não devemos tentar guardá-la separada de amar o Senhor e sua palavra para nos tornarmos um com Ele. Se amarmos a Deus, não seremos capazes de guardar seus mandamentos. Se não amarmos a Deus, não seremos capazes de guardar seus mandamentos. E assim não seremos capazes de expressá-lo. O objetivo do noivado é levar duas pessoas à unidade. E esse é o resumo da nossa história com Deus e dos casamentos. Todo casamento é, tipo, levar duas pessoas a se tornarem uma. A função principal da Bíblia é levar-nos a Deus e mostrar e tornar-nos um com Ele. A verdade de Deus é entrar em nós para fazer tudo por nós, e em nós é o conceito central da Bíblia. Olha que loucura, cara. Fazer tudo por nós e em nós é o conceito central da Bíblia com respeito à promulgação dos mandamentos. Eu até compartilhei esse ponto com outros irmãos, que é: desde que amemos o Senhor e a sua palavra, e desde que permaneçamos com Ele, para sermos infundidos com Ele, Ele fará em nós o que não podemos fazer. Ou seja, sede perfeitos como eu sou perfeito. Não que a gente vai conseguir ser perfeito, mas né, quanto mais a gente é infundido com o Senhor, mais perto a gente é disso, né? Tinha outra aqui que dizia sobre... Aqui, a terceira função. Aqui, a primeira função é ser um retrato de Deus, mostrar que tipo de Deus a gente tem, né? Ele quer nos conhecer e ele quer se mostrar a nós também. Ele quer dizer, eu sou assim. Tá ligado? É isso, o noivo tá se apresentando, ele tá cortejando a noiva. A segunda função da lei é fazer o seu povo perceber que está caído e muito distante de Deus, como um povo pecaminoso e corrupto, não é possível agradar a Deus. Perfeito? Concordamos, né? A terceira é muito interessante, a terceira que mais me pegou. Uma terceira função da lei é a função de subjugar-nos. Quando somos expostos e subjugados, tornamos-nos humildes diante de Deus. Se não tivéssemos a lei, jamais perceberíamos o quanto somos pecaminosos e jamais seríamos subjugados. A lei de Deus tem uma função positiva nas mãos de Deus. A lei tornou-se o tutor e o guardião do povo escolhido para conduzi-los a Cristo, a graça.
A lei serviu para nos conduzir a Cristo. Porque Cristo é o cumprimento da lei. Porque a gente não consegue cumprir a lei. Ela foi feita para mostrar como Deus é, mostrar que a gente é muito pecaminoso, a gente não consegue seguir a lei e não consegue ser perfeito como Deus é perfeito, nem perto disso, né? Pelo amor de Deus. E a terceira é para nos subjugar. Eu não consigo seguir a lei, Senhor. Eu não consigo te amar e amar só a ti. Aí tu se humilha perante Deus. Isso é algo bonito, tá ligado? Aí Deus consegue trabalhar em ti. Se tu acha que tu tá muito cheio de ti, muito cheio de coisa, não, Deus não consegue trabalhar, né? Eu acho que por enquanto era isso. Mas eu vou trazer muito mais coisas. Muito mais coisas. Me aguardem. Amém. Tenham uma boa noite.